Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Penúltima rodada aqui do Campeonato Mundial, meus amigos, reta final. Gukesh, o prodígio indiano, 18 anos de idade, desafiante, campeão do torneio de candidatos. E Ding Liren, o nosso campeão do mundo, tentando segurar a rapadura, tentando conservar o seu título e o seu nome na história do xadrez. Uma rodada importantíssima, o Ding Liren ressurgiu das cinzas depois de uma derrota na 11ª rodada, conseguiu vencer a 12ª rodada e agora teremos aqui, portanto, 13ª reta final, depois de um dia de descanso aqui, 13ª rodada e amanhã pode ser a última rodada, né? Por enquanto o placar está equilibrado 6-6, vamos ver se alguém vai desequilibrar o placar aqui hoje, vai ganhar a dianteira nessa reta final. Quem chegar em 7,5 primeiro ganha nesse torneio. Bora dar uma olhada então, o Gukesh tem as peças brancas, o que será que ele vai jogar aqui? Vai jogar uma inglesa? Vai jogar uma abertura hatch? Ou vai jogar, será sei lá, uma Ninzovic? Como é que chama? É Ninzovic isso aqui, não é? Van Grit. Ou vai jogar abertura Andersen? Nada disso, meus amigos. E4 foi jogado aqui pelo Gukesh. Temos aqui E6, a defesa francesa, a poderosa arma do Ding Liren para esse Mundial. Seguimos com D4, temos aqui D5, o cavalo vem para C3, a variante normal da defesa francesa, e aqui cavalinho F6, desenvolvendo peça. Temos o lance E5, avançando, o cavalo está atacado, sai, com pressão para cima do peão, dando suporte para C5, cavalo C6, dama B6. Os jogadores de francesa fazem isso. Uma hora eles atacam o peão de D4 e outra hora eles vão atacar o peão de E5. O Gukesh sabe disso. Segue com o lance de cavalo de 100 E2. Sim, é um pouco estranho essa formação, mas é assim mesmo que joga. A teoria está correta e isso faz sentido. O jogador quer deixar a casa de F3 para esse cavalo e quer poder combater C5 com C3, que é o que acontece imediatamente. E a partida segue com o lance cavalo C6. E aqui, meus amigos, eles jogaram tudo ao toque. Eles estão no seu preparo de aberturas, no seu repertório, no seu book movie, no seu livro de aberturas. Muito provavelmente o Ding Liren está esperando o lance F4, que é o lance de longe mais jogado na posição. Computadores dizem que dá para jogar cavalo F3 ou até mesmo H4 aqui. Então provavelmente o Ding está esperando esses lances de computador aqui. Mas o Gukesh, mais uma vez, surpreende com a abertura e vai para esse lance raríssimo A3, meus amigos, tirando o Ding Liren completamente do eixo. Ding Liren já não sabe mais o que jogar contra o lance A3, que é um lance comum em muitas linhas da variante do avanço na francesa, mas não exatamente nessa posição sem jogar o F4. Ding Liren, fora do seu preparo, pensa bastante nessa posição por quase 20 minutos e faz o lance bispo em E7. Temos agora, essa posição já foi jogada poucas vezes, já tentaram mais uma vez aqui o lance F4, o cavalo F3, mas o Gukesh vai para uma novidade teórica, um lance nunca antes jogado pelos grandes mestres. Bispo em E3, novidade teórica, Gukesh joga ao toque. Sim, mais uma vez Gukesh está com o seu preparo surreal de abertura, extremamente profundo, está preparado para tudo, para linhas laterais, variantes ardidas, tudo. E aqui o Ding Liren pensa um tempão, mais uma vez aqui, os computadores sugerem A5, que em geral você não quer jogar em muitas variantes contra A3, porque entrega a casa de B5, é possível tomar, é possível jogar um B5, aqui os computadores falam, o Ding prefere jogar com o cavalo B6, e o Gukesh responde rapidamente com o melhor lance da posição, cavalo em F4. Meus amigos, a partida está pegando fogo, o Gukesh tem quase uma hora a mais no relógio. Peão toma foi jogado pelo Ding, temos peão toma e o cavalo rapidamente pula para a casa de C4. Interessante essa linha aqui do Ding, mas o Gukesh ganha um tempo agora, porque ele captura o cavalo. Tudo bem, ele não tem mais o par de bispos, mas ele ganhou um tempo. E aqui a partida começa a ficar interessante. O Gukesh tem a possibilidade de jogar um lance típico de algumas linhas de francesa,
que é o lance dama G4, onde, né, essa casa é sempre disponível para a dama na maioria das linhas, porque o bispo fica preso e a dama entra na casa de G4 atacando a ala do rei. Seria perigoso demais. Esse lance permitiria cavalo por peão, ganhando um peão aqui temporariamente para as pretas, mas Gukesh poderia ir para o grande roque aqui, que loucura. E depois de cavalo B3, pendurou a dama. Não, porque você não pode pendurar o rei, e aí depois de rei B1, por exemplo, dama C7, dama por G7, e a gente teria uma variante completamente caótica, uma floresta escura, onde 2 mais 2 é igual a 5, e só tem espaço suficiente para uma pessoa sair dessa floresta, né? É assim que jogava Mikhail Tal, é assim que o Mikhail Tal descrevia suas partidas. Poderia seguir dessa maneira, extremamente bizarro, segundo máquinas com melhores chances para as brancas, com muito melhores chances para as brancas, mas nada disso aconteceu, porque o Gukesh foi para o conservador, cavalo de Gen E2, preferiu desenvolver aqui as peças, deu um respiro para o Ding, ele preferiu proteger aqui o peão central, e o Ding Liren segue com o lance B5, maioria de 3 contra 2 na ala da dama. A partida está pegando fogo, Gukesh coloca o rei em segurança, o Ding Liren faz o mesmo. E o Gukesh segue com o cavalo C3, um cavalo poderoso que ganha um tempo atacando o peão, mas também está de olho em ataques no futuro. Torre B8 protege. E aqui, meus amigos, Lady Davi Leandro, se você puder jogar cavalo H5, jogue sem pensar. Ao toque, esse lance é um lance universal, ele sempre é bom, né? Ô Rafa, mas teve uma partida sua que você jogou isso aí e perdeu. Pois é, depende nas mãos de quem, né? Gukesh segue aqui com o lance cavalo H5, meus amigos, preparando ataques na ala do rei. E agora, Ding Liren, o que jogar? Por exemplo, se ele se sentir ambicioso aqui na ala da dama, dama G4 encerra a partida. A5, dama G4 encerra a partida. G6, por exemplo, cavalo E4, good game. Não tem mais o que fazer para evitar essas peças todas atacando. Por exemplo, se F5 aqui, tarde demais, peão toma, e depois de bispo toma, cavalo toma, e torre toma, e aqui bispo G5 se quiser ser cruel, se quiser ser tranquilo, toma aqui. O Rafa, todo mundo quer ser cruel na Copa do Mundo, não, no Mundial, tá certo. Teria uma linha até mais forte, mas mesmo essa linha aqui, não cruel, dá boa vantagem aqui para as brancas, né? Por isso o cavalo H5 é perigoso. É perigoso! Ding Liren, todo cuidado é pouco. F5 foi jogado pelo dragão chinês, evitando a entrada da dama na casa de G4. No entanto, temos E por F6 en passant, bispo por F6 e aqui a confusão. Parece que as brancas têm um ataque poderoso, mas aqui tem uma linha onde de repente se troca tudo. Por exemplo, aqui se cavalo por F6 fosse jogado e dama por F6, parece que as brancas têm um bom ataque com D5, mas o fato é que a longo prazo aqui as pretas acabam trocando quase todas as peças, uma variante daquelas lá de computador, mas seria bem possível caísse nessa continuação, onde as pretas teriam um peão a menos, mas bispo de cores opostas, provavelmente um final aqui empatado, tá? Então a gente vê que não é exatamente simples agora para o Gukesh, que já torrou bastante relógio. Como na maioria das partidas, ele começa com 1 hora a mais, né? Tipo, o preparo dele, surreal e tal. Mas depois o Ding, que já pensou no plano todo, vai jogando mais rápido e o Gukesh vai tendo que gastar o tempo quando ele sai da abertura, sai do preparo. Gukesh vai para um lance super interessante aqui. Dama em F3, meus amigos, permitindo o lance cavalo por D4, que não foi jogado pelo dragão chinês, apesar das máquinas recomendarem. É uma linha muito ardida, porque aqui o cavalo vai ficar cravado. Por exemplo, depois de cavalo por F6, você vai ter que tomar de torre isso, porque tomar de dama não faz nenhum sentido, porque você está perdendo a defesa do cavalo aqui depois das trocas. Então aqui teria que tomar de torre, de peão também não seria muito bom, mas agora a dama ficou em defesa. Essa torre não está mais defendendo e essa está cortada. Por isso dama D1 traria problemas. E5 poderia seguir dessa maneira e bispo G5, as brancas tem uma posição melhor à primeira vista, mas as máquinas dizem que as pretas conseguem segurar. A máquina aceita tudo, né? Você dá qualquer posição porcaria para a máquina e fala, não, daqui que eu empato. Mas aqui seria realmente desafiador para o Ding Liren. Por isso, nessa posição, o Ding Liren prefere não jogar aqui com cavalo por D4, ok? E o Ding Liren prefere jogar, portanto, o lance dama em E8, porque o cavalo está atacado. Dama em E8, protege o cavalo, mantém uma pressão aqui em H5, protege o peão.
também de E6. Seguimos com o lance cavalo toma, torre toma. E Gukesh segue com o lance agora com a dama atacada. Segue com o lance dama em E2. E o Ding passa a dama para casa de G6. F3 foi jogado pelo Gukesh. Os caras jogam demais. Esse lance dá um pouco mais de mobilidade para o bispo, né? Por exemplo, qualquer outro lance aqui, torre de A em D1, B4, o Ding Liren tá preparando um contra-jogo aqui na ala da dama, né? Bom, F3 foi a escolha aqui do Gukesh, meus amigos. Ding Liren segue com o lance torre em F8, ele volta aqui a torre, protege a fileira do fundo, tá perigoso aqui o ataque que o Gukesh vai jogar. A ala do rei já não tem mais tantos ataques. Para Ding Liren. Torre F8 foi jogado, torre de A em D1 traz a torre. Cavalo manobra para E7, segurando o avanço do peão, mas agora bispo em F4. Meus amigos, o Gukesh pendurou o bispo. O Gukesh pendurou o bispo, meus amigos. Pendurada. É pendurada nada, é lance brilhante aqui do Gukesh. Lance brilhante aqui do Gukesh, meus... Rafa, eu não tô entendendo. Por que ele entregou esse bispo e por que o computador, a barrinha não mexeu? Eu achei que era uma pendurada também e agora é um lance brilhante. Tá parecendo o jogo do Tripinha. Ele fala, ai meu Deus, pendurei. De repente quando ele vê, ele tá ganhando, né? Aqui é o seguinte, meus amigos. Torre por F4 é uma bela de uma armadilha, né? E é onde o Gukesh, então, teria forte vantagem. Mas além de ser uma armadilha... Não é um lance que você fica contando com o erro do adversário. Cara, tá atacando a torre. Esse bispo ganhou atividade. Esse bispo tava aqui em E3. Ele tá muito mais feliz agora. A partida segue com torre B6 e o bispo vai lá. O bispo ficou animado. Foi pra cima da torre. Torre foi pra B7. O bispo fala, eu sou o cara. Bispo agora crava aqui o cavalo. E aqui torre em 8 foi jogado pelo Ding. Ele fala, tô tão animado, mas agora chegou também minha vez. Agora chega, vou embora daqui. Bispo por cavalo, meus amigos. Captura uma peça. É claro que era possível jogar outras coisas, deixa o bispo aí, esse cara tá tão feliz, deixa ele aí, deixa ele jogar, né? Por exemplo, torre de F em E1, aqui seria muito mais forte, mas muito mais forte. Então vale dizer que o lance bispo por E7 vai ser muito criticado, com certeza, porque aqui era o momento onde o Gukesh de repente podia ganhar a partida agora. Podia já conseguir uma boa vantagem agora. Não sei, agora vai ficar difícil. Será que ele vai ter que achar outra vantagem daqui a pouco, né? Ou será que o Ding Liren vai virar o jogo agora por conta desse lance, né? Vamos ver por que seria tão melhor aqui torre de F em E1. Aqui, por exemplo, A5, as pretas vão tentar um contra-jogo. Agora sim você pode trocar e centralizar o cavalo. E aqui é diferente, já com a torre dando suporte, tá? Existe uma pressão aqui em E6, o cavalo chega com velocidade. Cara, olha essa posição e veja se não é uma posição boa para as brancas. Estrutura de peão, um lixo. Cacos de peão espalhado pelo tabuleiro. Pressão em E6 infinita, né? Isso aqui acabou. O computador tá dando um ponto de vantagem porque é máquina. Entre seres humanos você já tá quase chorando aqui, já tá quase abandonando. Mas o Gukesh vai pro lance bispo por E7, meus amigos. Mais uma vez nesse Mundial... O Gukesh joga de uma maneira magistral, consegue uma vantagem contra o dragão chinês e perde a vantagem. O dragão chinês está de volta. Torre de E por E7, cuidado, que agora vai vir contra-jogo. Dama em E5 foi jogado pelo Gukesh. Agora A6 protege o peão de B5. D5, o Gukesh vai disparando. Se livra desse peão isolado. Peão toma com cheque, dama cobre. Dama C5, a posição... do Ding Liren é muito difícil, a torre volta para cobrir a fileira do fundo e torre de D em E1. Momento crítico da partida, meus amigos. O momento é gravíssimo aqui, é gravíssimo, dificílimo. Ding Liren tem um dilema, capturar duas torres e entregar a dama ou não. Qual é o problema? Bispo tá atacado, cavalo tá chegando, cavalo muito forte numa casa escura, bispo casas claras. Ok? Difícil demais a decisão aqui do Ding, né? No entanto, os computadores dizem que tinha que tomar. E o Ding não toma, tá? E agora jogar com torre 8 para voltar para defender o bispo. E quando o cavalo vem chegando, teria que dobrar as torres. E quando o cavalo chegar na sexta horizontal atacando a torre e o bispo, tem um milagre aqui. Tem esse lance aqui, ó. Torre E5 atacando a dama. E aí a dama vai para cá. E aí você crava o cavalo. Cara, que loucura, né? É difícil encontrar essa variante aqui. O Ding Liren preferiu não jogar essa aventura aqui, né?
E aqui você vai acabar repetindo a posição. E se as brancas quiserem então devolver aqui, né, a dama por 2 torres, podem tomar uma torre, podem tomar outra torre, e a gente teria um final aqui equilibrado. Então, cara, que loucura. Mas o Dinguilin prefere não ir para essa loucura. Segue com dama em F7. E agora, meus amigos, mais uma vez na partida, Gukesh tem uma possibilidade de ficar muito, muito, muito forte. Já sei, Rafa, é cavalo E4 ameaçando o triplex com varanda gourmet. Cavalo E4 ameaçando o triplex com varanda gourmet. Pois é, meus amigos, o Gukesh também achou isso. Mas na verdade não. Mais forte do que isso seria tomar a torre primeiro. Não é tão intuitivo isso. Mas o fato é que com esse lance aqui, o Dinguilin tem uma possibilidade de se defender desse triplex, o que parece impossível. Mas a gente vai ver qual é essa possibilidade e se o Dinguilin vai encontrar isso. Mas por que esse lance aqui é mais forte? Torre por E8. O que isso dá de vantagem para as brancas? Meus amigos, é muito difícil de segurar essa posição. O cavalo está chegando aqui em D6, dando um triplex. Você teria que jogar, por exemplo, dama D8. Tem que achar esse lance. E depois de cavalo D7, tem que achar cavalo D6, tem que achar torre D7. Difícil. Muito difícil jogar dessa maneira, né? De forma que se dama por bispo, aqui você simplesmente joga torre por cavalo e tá protegendo. Se cavalo por bispo, tem torre C7 e a dama não consegue sair com cheque e as pretas recuperam o material. E aqui, se dama D5 cheque, para jogar aqui um cavalo, né, um duplo de cavalo, você joga rei F8. Aqui é que tá. As brancas têm uma possibilidade melhor. Dama em F5 com cheque, coloca a dama em E6 e depois traz a torre para D1, protegendo o cavalo. Tem um cavalo na cesta horizontal e um rei exposto. Cara, uma subida de torre vindo aí, né? Todo tipo de ataque chegando. Como é que segura esse ataque? Segundo máquinas, mesmo segundo máquinas é difícil. Por exemplo, torre C7 atacando a dama. Dama volta para E4, dama E7 tenta trocar, mas dama por H7, meus amigos. Essa continuação é muito forte para as brancas. O computador já começa a gostar muito da posição. Entre seres humanos isso daqui já é desanimador. As pretas dificilmente vão conseguir lutar por um equilíbrio numa variante como essa. Portanto, meus amigos, pela segunda vez na partida, o Gukesh não agarra a sua chance e vai diretamente para o lance cavalo E4. Mas, aparentemente, esse lance é bom demais. Como é que faz para evitar o triplex gourmet? Só tem um lance. E o Dinguilin encontra, meus amigos. Somente torre F8. Qualquer outro lance vai perder. Ok, Rafa, esse lance tirou uma torre, mas leva um duplo de qualquer maneira. Qual é o ponto agora? Só tem mais um lance. Torre C7, meus amigos. Torre F8, torre C7, deixando a dama indo para esse contra-jogo. O Dinguilin conseguiu salvar 2 das peças que estavam levando o triplex e depois da dama atacada sair para E5. O Dinguilin salva milagrosamente as 3 peças. É muito cálculo, né? O Dinguilin, ele é um cara que quando o tempo tá caindo e quando ele tá quase perdendo, ele liga o modo dragão. Ele liga o modo dragão furioso, dragão raivoso. Começa a cuspir fogo pelo tabuleiro. Dama em F6, vai pro contra-ataque agora o Dinguilin. A partida segue com dama D5, cheque. O rei vai pra casa de H8, torre E5. O Gukesh ainda vem trazendo as peças pro ataque. Vai dobrar as torres. Dinguilin não permite, torre E7. Torre de F1 dobra, tira essa torre daí, torre toma em H6, evitando qualquer problema de mate na fileira do fundo. A posição ainda é difícil, tem um cavalo na cesta horizontal, dama C5 foi jogado e o bispo se esquiva. E aqui cavalo em E4, dama atacada, dama em F4, Gukesh faz o lance 40, coloca a torre na 7ª, garante meia hora no relógio. Dinguilin tem 2 minutos para equacionar essa posição. Será que eu devo tirar o bispo para alguma dessas casas? Bispo C6 é possível aqui segundo as máquinas? Ok, esse lance é um lance estranho, mas bispo F5 é mais natural. Ou será que está na hora de dar cheque aqui e capturar peão? Pouco tempo para o dragão chinês equacionar esse problema e o dragão chinês vai para o sólido, vai para o mais seguro, faz o lance 40, ele precisa ganhar meia hora no relógio. Mas Rafa, dama C1 aqui é legal, ganha um peão aqui em B2. O problema todo é que agora o bispo está atacado e a dama está longe para defender, mas as pretas têm um peão passado, é uma variante muito ardida. O Dinguilin preferiu evitar, poderia seguir com o bispo F5, torre C7 atacando a torre. E aqui você não pode mexer essa torre, teria que defender aqui com o rei. Cara, é uma posição muito perigosa, mas as brancas aqui
conseguem empatar por repetição. E as pretas teriam que achar essa boa defesa de rei G8, de não encostar na torre. Porque tem sacrifício de cavalo, tem umas linhas bem complicadas aqui. Então, a única esperança seria jogar dessa maneira. O Ding Liren prefere não ir para essa variante tão ardida, onde ele tem que achar milagre para sobreviver. Prefere fazer o lance 40 de uma maneira mais segura. Agora, deixa eu ver essa linha do computador aqui. O que é isso aqui? Se dama toma, dama E3 vai pro perpétuo, é isso? Não, dama H4. Ah, ataca a torre e ameaça mate. Caramba. E aí tem uma defesa aqui, cavalo F6. Gostei dessa linha, Rafa, a linha do Steven Spielberg. E agora tá defendendo ali e fez o bloqueio. Caramba. E aqui você pode tomar ou então ir pra linha mais mentirosa ainda, que é dama cheque. Aí rei F1 e torre toma. Tá bom, Rafa. Tá bom, vai. Vamos voltar pra realidade. Bispo F5 foi jogado. Seguimos com o lance dama D4, o Gukesh faz a proteção. Torre G8, meus amigos, esse lance aqui ameaçou mate. Não se distraia, Ding Liren! Torre G8 foi jogada e agora H3, evita também problemas de mate. Dama em C1 com cheque, a dama também protegeu o peão de B2. Rei vem para F2, bispo por E4, torre por E4. E agora a gente tem esse final aqui com o material igual, mas é difícil pro Ding Liren. Como é que ele vai fazer aqui? Esses peões todos aqui vão cair, essa galera tá chegando. Ding vai para esse lance C3. Permitindo aqui B por C3. Notem que se dama toma, o Ding Liren está propondo aqui jogar com um peão a menos, que é um final onde ele acredita que ele pode empatar. B por C3 foi jogado pelo Gukesh, mantendo a dama no jogo. Cai o peão de A3 e o Gukesh joga o lance rei G3, meus amigos. Rei G3, os caras são gigantescos, né? É o melhor lance segundo as máquinas. Coloca o rei em segurança aqui. O rei tá seguro, o rei tá tranquilo. Dama B3 foi jogado. O Ding Liren ameaça disparar o peão passado. Gukesh segue com torre na sétima. Temos o lance A5 disparando o peão, mas agora a torre B7. O Gukesh passou a torre aqui por trás dos peões e agora fica difícil de defender. O Ding Liren joga com dama C4, mas dama em E5 e agora esse peão está duplamente atacado. Ding Liren tem uma ideia genial aqui. Genial. Segue com o lance dama C6, meus amigos. Dama C6 propõe aqui a troca das damas ou então o desvio da torre. Por exemplo, se torre por peão, legal, agora já não tem mais pressão em G7, significa que quem pode jogar é essa torre aqui, né? Genial aqui o contra-jogo que o Ding Liren está propondo, e então pelo preço de um peão aqui ele vai ter um contra-jogo violento. E aqui apenas para ilustrar uma variante onde as pretas acabam no final teoricamente conhecido como empatado, tecnicamente empatado, apesar do peão a menos. Mas aqui o Gukesh prefere tomar de dama. E aqui então o Ding joga dama por peão e não dama por dama. Que frieza! Que frieza! E o rei aqui tá exposto, é isso. Torre A7 foi jogado, dama em E1 com cheque, rei vai para H2, dama B4. Aqui então propondo a troca de damas. Temos as trocas e o Gukesh vai eliminar esse peão da ala da dama. Ding Liren vai ter que jogar agora esse finalzinho que é tecnicamente empatado com um peão a menos. Claro, tem que jogar, né? Não dá para propor empate. Pessoal, se você tiver de pretas aqui, por favor, não proponha o empate. Se o de brancas propuser o empate, você aceita, mas não faça isso, né? Jogue, né? Mesmo que você saiba que é empate, jogue, né? Porque aqui quem tem que... Aqui as brancas têm que jogar, as pretas têm que provar que isso aqui tá empatado, né? Não pode pedir um empate, tem que provar. Aqui H5 foi jogado, mas depois aqui desse monte de cheque, os dois jogadores concordam no empate. Rafa, rei G5 aqui não era bom? O Tripinha falou, não, esse leva mate, né? Mas não leva mate, porque aqui tá caindo aqui esse peão, né? Mas vai pro equilíbrio, tá? Então você vai dar cheque aqui e vai pro equilíbrio também. Apesar do peão a menos, não tem como forçar uma vitória. Meus amigos, Ding Liren escapou mais uma vez da derrota. Amanhã ele vai jogar a última rodada de brancas contra o Gukesh, 96,5% de precisão para cada um dos jogadores aqui, uma partida absurda. Não foi um empate boring, não foi um empate tedioso, não foi o boring draw que a gente chama de empatinho combinado, nem nada disso, nem cansaço, nada disso. Os caras jogaram com muita energia. Lance brilhante do Gukesh, destaque aqui para o lance Bispo F4, onde ele começa a ganhar a iniciativa, a se impor na partida. O Bispo fica tão feliz que ele está brilhando e o Gukesh manda esse Bispo, demite o Bispo. Ele demitiu o funcionário que mais estava brilhando, né? Gukesh, não demita os seus melhores membros aqui da equipe, deixa ele aí, né?
O Gukesh vai ter muito o que comentar sobre o lance bispo por E7 e depois sobre o lance que ele não jogou torre por torre, né? Aqui um pouquinho mais pra frente, ainda ele teve a possibilidade aqui de jogar um lance torre por torre e seguir com o cavalo E4 com uma posição muito difícil de segurar, mas muito difícil de segurar. Brancas iam ganhar isso aqui, faltou pouco pro Gukesh, faltou pouco, o Jing Liren escapou mais uma vez por muito pouco, mas é assim que o Jing Liren fez contra o Nepo e se tornou campeão. Será que ele vai repetir o feito dessa vez? Não sabemos. Gukesh amanhã pode inclusive ganhar de negras. Tudo pode acontecer amanhã. A gente segue acompanhando o Campeonato Mundial 2024 que tá emocionante. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!